Essa aula, então, a aula propriamente dita, preparei uma apresentaçãozinha aqui. Tem muita gente que detesta isso, mas para mim, assim, particularmente ajuda muito eu me organizar. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se está certinho. Tá. Ah, tudo bem, então, nessa primeira aula introdutória, a gente vai ver como que o Marx e o Engels criaram essa teoria que é o materialismo histórico dialético. Isso é uma forma também de chamar sinteticamente a teoria do Marx e do Engels. Então, vamos entender exatamente o que significa cada um desses conceitos. Começando por uns dados biográficos, não tanto por curiosidade, assim, porque eu quero conhecer a história do Marx, mas é porque esses dados biográficos ajudam a entender um pouco como ele elaborou a teoria dele. O Marx nasceu em 1818, na Alemanha, e em 1841 ele já tinha defendido o doutorado dele, um doutorado de muito destaque, que foi muito elogiado por intelectuais da época. Por que eu coloquei isso? Para vocês verem como o cara era muito prodígio, né? Com 20 e poucos anos já estava concluindo o doutorado e recebendo parabéns aí de intelectuais importantes da Alemanha. Em 1842, ele faz parte de um jornal chamado Gazeta Renana, que era um jornal mais crítico, um jornal mais de esquerda. No entanto, a Alemanha vivia uma ditadura na época. Então, esse jornal tinha muita dificuldade em colocar suas posições muito amplamente, sofria com a censura com muita frequência. Essa dificuldade o Marx sentia também no campo acadêmico. Quanto mais ele crescia no campo acadêmico, né, no ambiente da universidade, mais ele sentia que era difícil ele defender as ideias dele livremente, justamente porque aumentava o peso da responsabilidade e, consequentemente, aumentava o peso da censura também. Então, o Marx começa a se incomodar muito com isso, ele se incomoda muito com os colegas dele, da Gazeta Renana, que fala que os caras têm medo da censura e ficam muito com indiretinhas, ficam muito com um debate muito abstrato e não se posicionam politicamente. Então, ele escreve uma carta num dado momento dizendo: estou cansado da crítica das alfinetadas e a gente precisa fazer a crítica das cacetadas, quer dizer, chega de dar alfinetadas no regime político, a gente precisa realmente fazer um protesto mais veemente. E aí, por conta disso, ele muda em 1843 para Paris. Por que Paris? Em 1789, tinha estourado a revolução mais importante da história moderna, que foi a Revolução Francesa. E ainda em 43, em 1843, a França ainda vivia muito esse ambiente de conflito social, de agitação política, e o movimento operário de Paris era um dos mais organizados do mundo, era um dos mais radicais do mundo. Então, era um lugar que vivia uma situação muito maior de liberdade política, de liberdade de atuação. Então, por isso ele se interessa muito pela França e vai para lá, conhece o movimento operário de lá. Inclusive, muitos alemães que estavam exilados lá, né, que, como eu falei, a Alemanha, na verdade, nem era Alemanha na época, era a Prússia que chamava, né? Não existia um Estado alemão unificado. Muitos desses prussianos estavam, por conta da ditadura, estavam exilados lá. E é nesse momento que ele encontra o Engels. E o Engels, em alguns anos antes, ele conhece o Engels em 44, em alguns anos antes, o Engels tinha escrito A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é um livro muito interessante, que ele analisa a situação, bom, como o nome já diz, ele analisa a situação econômica, política e social da classe trabalhadora, com um olhar muito sensível, muito empático à classe trabalhadora, e o Marx gosta muito desse trabalho. E aí começa a afinidade intelectual deles, que também vai se tornar uma amizade muito grande, e a partir daí eles começam a trabalhar juntos. Então, agora eu vou me deter um pouco mais em cada um desses elementos aí dessa curta biografia do Marx e como que eles influenciaram o seu pensamento. Bom, o Marx ele se formou na mesma universidade onde o Friedrich Hegel tinha dado aula. O Hegel, como a gente chama, né? Ele é um dos autores mais importantes da história da filosofia e ele era especialmente importante na Alemanha.
especialmente influente, obviamente, na universidade onde ele lecionou. E o Marx, então, é muito influenciado pela concepção do Hegel de dialética. E o que que é dialética? Bom, para quem já estudou esse tema anteriormente, sabe que essa é uma pergunta dureza, não é uma pergunta fácil, o que é dialética. Cara, tem livros e livros tentando explicar, assim, mas aqui eu vou, obviamente, dar uma aproximação, né? Talvez essa parte aqui da aula fique um pouco abstrata, tá? Então, pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco perdidas, porque ela é bem abstrata, mas eu juro que a hora que a gente vê como que o Marx compreendeu a dialética, fica um pouco mais fácil, porque aí a gente pega coisas mais concretas. Então, se você ficar nessa parte um pouco perdido, não se desespere, porque depois a gente retoma e aí talvez facilite. Bom, dialética, antes de tudo, é você compreender a realidade por meio da unidade dos contrários. Ou seja, você entender, primeiro de tudo, você entender um dado fenômeno a partir do seu oposto. Então, um exemplo clássico é o exemplo do homem e do espelho. Imagina que eu tenho uma pessoa, um homem, mulher, tanto faz, e um espelho. E mais nada, tá? Imagina que eles estão num vácuo absoluto, eles não tem mais nada. Tem só os dois. Tem um homem e tem um espelho. Como que o homem se define? Ele se conhece pelo seu oposto, que é o espelho. Ou seja, ele só se conhece, ele só se compreende pela imagem que ele vê naquilo que está em conflito com ele, que está no lugar oposto ao dele. Então, o homem só existe enquanto homem por causa do seu oposto, que é o espelho. Da mesma forma, o espelho não tem uma realidade, ele não é uma coisa que existe por si mesmo. O espelho só existe como espelho, o espelho só se conhece, ele é uma coisa que a gente só consegue ver, a gente consegue, né, dar uma forma para ele, porque ele está em relação ao seu oposto, que é o homem, né? Um jeito muito mais simples ainda seria meio que, tipo, a gente só entende o que é o frio porque entende o que é o calor, e assim por diante. Maravilha. Então, dialética é muito fácil, já entendi. Então, não é tão. Tem um pouco mais. Um exemplo um pouco mais complexo, e aí um pouco mais próximo do que o Hegel defendia, é o exemplo que ele próprio dava, que era o exemplo do senhor e do escravo. Imagina então, tem um senhor, eu tenho um escravo. A filosofia formal, né, a lógica formal, diria o seguinte: o senhor é o senhor, o escravo é o escravo. Ponto, acabou. São coisas totalmente diferentes, são opostos, e maravilha. Só que a dialética vai dizer o seguinte: o senhor só se define enquanto senhor por causa do escravo. Quer dizer, alguém só é senhor porque ele tem um escravo. Então, o senhor só se define enquanto senhor porque ele tem escravo. Da mesma forma, o escravo só se define enquanto um escravo porque ele tem um senhor. Senão, ele não seria escravo, certo? Dessa forma, o senhor, por mais que ele seja senhor, ele tem uma certa dependência do escravo, percebe? Porque sem escravo ele não é senhor, né? Ele tem uma dependência do escravo. Então a gente pode dizer que o senhor é escravo do escravo, né? Quer dizer, o senhor ele só se define enquanto escravo, ou, perdão, o senhor só se define enquanto senhor por causa do seu oposto que é o escravo. Então é como se ele fosse escravo do escravo. Da mesma forma, o escravo, ele tem um, ele é escravo por causa do senhor, só que se o senhor só é senhor por causa dele, isso significa que o escravo é um senhor do senhor, né? Então, quer dizer, não é só que eu entendo uma coisa pelo seu oposto, é que dentro dessa coisa, ela tem essa contradição. Quer dizer, não é só que eu entendo o senhor pelo seu oposto que é o escravo, é que dentro do próprio senhor existe essa contradição interna, existe esse conflito interno. Uma coisa que eu acho que é um exemplo que eu acho que didático para entender isso é uma comparação com a filosofia chinesa, com o taoísmo. Eu nunca li em lugar nenhum falando dessa comparação que eu vou fazer aqui. Então, não sei se está muito certo, mas é uma comparação assim que eu faço, que eu acho que para mim faz muito sentido. Tem uma diferença,
entre o taoísmo e a dialética hegeliana, eu vou explicar qual é, mas tem uma semelhança muito grande. Vocês já viram aquele símbolo do Yin e Yang? Eu vou projetar aqui, caso vocês nunca tenham visto. Se meu computador permitir, porque o computador é muito lento e ele não está abrindo aqui outra barra. Mas vamos lá. Aqui. Aí. Tá vendo esse símbolozinho aqui? Já deve ter visto em um monte de lugar, né? É um símbolo que foi bem popular, esse negocinho aí. É, os chineses compreendem o universo, os chineses não, chineses em geral não, né? O taoísmo compreende o universo da seguinte maneira. Eu tenho aqui um polo negativo, vamos chamar, que é esse polo preto aqui. Quanto mais o polo negativo cresce, se fortalece, se define, num dado momento ele cria o seu inverso, que é o polo positivo, que é esse branquinho aqui. E aí, quando ele está plenamente realizado, quando ele chega no seu auge, ele dá origem, ele começa o processo do seu oposto, que é o polo branco, né, o polo positivo. E aí o polo positivo vai crescendo, 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 se fortalecendo, até que ele dá origem de novo ao seu inverso. Né? Então, assim que os chineses explicam o universo. Então, para eles, tipo, o inverno, por exemplo, quanto mais o inverno vai ficando gelado, 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 ele, num dado momento, ele cria o seu oposto, que é o verão, e aí ele, em um dado momento, é substituído pelo verão, até que o verão se define completamente, dá origem de novo ao seu inverso, e assim sucessivamente. Isso é perfeitamente igual à dialética hegeliana? Não, porque qual é a diferença? Para os chineses, para os taoístas, né, isso é uma coisa, um ciclo que volta sempre para o mesmo lugar, é uma coisa estática, percebe? Porque sempre o universo, ele se move, mas ele volta sempre para o mesmo patamar, ele volta sempre para o início. Na dialética hegeliana não é bem assim. Esse conflito interno, ele dá origem a algum, ele dá origem a uma superação. Então é como se, ao invés do ciclo voltar para o ponto inicial, ele voltasse para uma coisa nova. E aí nova de novo. Então o movimento é mais parecido com o de uma mola, porque é mais ou menos o seguinte: eu tenho então um polo positivo, vamos supor, o polo negativo. Ambos vão entrar em conflito, e aí isso vai gerar uma superação, vai gerar uma coisa nova, né? Então, vamos supor, o polo positivo, ele consegue se fundir, entrar em conflito com o polo negativo e gerar uma terceira coisa, uma coisa nova, né? Que é a síntese, né? Então, a tese combate a antítese e isso gera uma terceira coisa, que é a síntese. E esse não é um movimento que volta sempre para o mesmo lugar, mas dá origem a algo novo. Como eu falei, essa parte é bem abstrata, tá? Depois eu vou dar exemplos concretos disso. Uh, muito bem. Qual é o problema do Marx com isso? É que os hegelianos, né, essa galera achava que essa era uma operação puramente intelectual. Então, seria mais ou menos o seguinte: uma tese no sentido de uma proposição filosófica mesmo aparece, né? Então, uma forma de pensamento é dominante na sociedade num dado momento. Alguém vai lá e propõe uma ideia oposta, essas ideias entram em conflito e isso gera o movimento histórico que vai trazer uma ideia, um momento novo. Então, vamos supor, uh, os filósofos medievais lá tinham uma visão muito conservadora de mundo, uma visão teológica, e aí outros filósofos começam a criar uma ideia mais voltada para o ser humano e para a liberdade. Essas ideias entram em conflito e isso dá origem a um novo tipo de sociedade. Esse conflito se supera e gera uma nova sociedade, que é a sociedade moderna. Uh, o que o Marx discorda disso? Ele não acha que é um conflito de ideias que gera o movimento histórico, mas é um conflito de classes. E depois eu vou retomar isso. Mas o que é importante é que o Marx achava que esses filósofos, eles superestimavam demais o trabalho deles mesmos. Quer dizer, os caras achavam que eles estavam... Então, quer dizer, o cara lá e escrevia uma tese filosófica, combatendo uma tese anterior, e aí ele achava que com isso ele tinha feito uma grande transformação na humanidade.
E o Marx falava que ele tirava sarro disso, né? Você vê os textos que ele escreve, ele tirava sarro dessa arrogância, né? Dessa prepotência dos filósofos de acharem que simplesmente você criando uma ideia nova, isso produzia transformações políticas e sociais. Por isso que o Marx acusava, se opunha ao idealismo deles, quer dizer, a ideia de que, a noção de que são certas ideias que transformam a realidade material. Né? Isso é ser idealista, achar que o próprio debate, a própria compreensão, o próprio pensamento seria capaz de mudar a realidade. Bom, a partir de agora vai ficar um pouco mais concreto, eu acredito. Então, essa foi a experiência do Marx com a filosofia alemã. Qual foi a experiência do Marx com os chamados socialismos utópicos, né? Então, aquelas organizações de trabalhadores que defendiam o socialismo, mas que o Marx vai caracterizar como utópicos, ou seja, como pessoas que eram ingênuas, pessoas que não tinham um método científico para efetivar o desejo delas, né? Não tinham uma teoria que pudesse guiar a ação delas. Então, um exemplo de um socialista utópico com o qual ele tem contato é o Weitlich, perdão. Eu fiz 6 meses de alemão e eu não sei falar nem como é que pede um café em alemão, mas aprendi como que pronuncia certos nomes. Então, isso me permite me exibir um pouquinho, porque daí eu falo os nomes corretamente, aí os caras pensam, ah, pô, o cara fala alemão, tá? Então, foi a utilidade desses 6 meses de aula. Então, o Weidlich, ele é um cara que é muito inspirado no Auguste Blanqui, que era um militante, um revolucionário francês, que ele acreditava no seguinte, que seria possível fazer uma revolução por meio da conspiração de uma vanguarda iluminada que tomaria o poder de assalto. Então, ele organizou um grupinho de militantes muito corajosos, que a ideia era os caras pegarem arma e tomar o palácio do governo de uma vez, né? E aí essa vanguarda iluminada e consciente arrastaria as massas atrás de si e com isso poderia tomar o poder. O Blanqui foi preso, acho que até foi condenado à morte, não me lembro bem. E o Weidlich defende mais ou menos a mesma ideia. Então ele até calculava, ele falava, ah, não, se a gente tiver 4.000 trabalhadores, dá para a gente tomar o poder, né? Uma visão muito assim. Mas veja, é uma visão bem voluntarista. Quer dizer, o que é uma visão voluntarista? É a ideia de que com a própria vontade, que apenas com a vontade, com a força de vontade, isso seria capaz de mudar a realidade, né? Apenas com a vontade, com a força de vontade, absolutamente em qualquer momento histórico daria para fazer a revolução, sem depender de nenhuma condição prévia. Então, quer dizer, sem depender de nenhuma condição material, seria possível meio que a qualquer momento tomar a revolução, desde que você tivesse convencido o suficiente disso. Muito bem. Os filósofos eram um monte de gente acadêmica que não saía do gabinete, e o Weidlich é um cara ao contrário, é um cara muito da prática. Mas você percebe que, no fundo, os dois são meio idealistas? Como assim? Ou os dois são idealistas? O Weidlich, por mais que ele defenda a prática, a prática, a prática, na verdade ele está achando que só a vontade dele, o convencimento dele é suficiente para mudar a história. Também tem um pouco de idealismo dele. Quer dizer, ele acha que só isso, essa vontade, seria possível, seria suficiente para fazer uma revolução em absolutamente qualquer momento. Ele não tenta entender como seria possível extrair um novo mundo a partir do mundo que existe. Isso é mais uma coisa que eu vou retomar depois. Outra coisa, eram esses caras, o Proudhon, isso é uma crítica que ele faz mais ao Proudhon, eram conduzidos excessivamente por valores morais. Olha só, não é que valores morais não sejam importantes na política, são muito importantes. Eu até digo que você só vira socialista, em primeiro lugar, por causa de um sentimento de empatia pela classe trabalhadora, por um sentimento de afeto, né, porque você enxerga o outro, enxerga a si mesmo. Então, assim, para você começar a fazer alguma coisa, é fundamental, né, essa empatia. Mas ela sozinha não resolve nada. Quer dizer, se você não tiver um método científico de como executar a sua política, não basta, assim, você ser uma pessoa muito correta. E isso era uma influência ainda muito forte do cristianismo. Por quê? A história, você nunca cria um momento histórico do zero.
Você cria um momento histórico a partir do momento anterior. Então, a disputa política moderna, ela não parte do nada. Não é do nada os caras começaram a pensar política. A política moderna, ela tem como referência a política da Idade Média. E como que era a política na Idade Média? Era a política voltada para a religião. O debate político na Idade Média era um debate religioso, basicamente. As pessoas discutiam diferentes interpretações sobre a palavra de Deus. Então, quando surge a polêmica moderna entre esquerda e direita, né, entre liberais, conservadores e socialistas, quando surge esse debate, ele ainda tem muito um resquício do debate religioso. E essa galera tem muito debate religioso. Porque até qual que é um valor fundamental para a esquerda? O valor de fraternidade. Isso é diretamente relacionado à Bíblia, né, ao Novo Testamento, a ideia de amar os irmãos e tudo isso. Várias das palavras que a gente usa, inclusive, né, companheiro é aquele com quem você divide o pão, né? Então tem muito essa referência do cristianismo, de uma certa interpretação do cristianismo. E essa ideia de você achar que os valores morais são suficientes está muito baseado nisso. Quer dizer, você achar que. Porque como que funciona o pensamento religioso? Se você é uma pessoa muito correta, você vai para o reino dos céus. Então, veja, que é um pouco transplantar isso para a política. Quer dizer, se você agir corretamente, se você agir moralmente, for moralmente correto, isso te leva à vitória. Pode parecer uma coisa muito antiga, do começo do século XIX, só que a gente vive isso até hoje. É muita posição de correntes principistas, que a gente chama. Correntes que acreditam que somente tendo uma política mais correta, entre aspas, né, mais correta no sentido de uma política mais pura, isso por si seria suficiente para chegar à revolução. Então, quanto mais dogmático você for, melhor, porque esse é o caminho do sucesso. Né? Certo. Assim como a posição do Weinreich e do Banqui, né, que eu falei antes, ela também a gente vê isso no movimento atual, né, o que a gente chamaria de esquerdismo, de sectarismo, essa visão de que com uma pequena vanguarda iluminada isso seria possível criar uma nova realidade em qualquer momento. Certo, então ele achava então que faltava um conhecimento teórico, o Marx, né, achava que então faltava um conhecimento teórico e científico que permitisse dar uma consequência revolucionária para essa atividade, para os desejos desse proletariado militante que o Marx admira muito, por um lado, admira muito até assim, não conheço a obra dele desse nível, né, mas os textos que eu li, eu percebo que com os filósofos alemães ele pegava mais duro, assim, ele xingava, assim, ele era bem duro. E com o pessoal, os socialistas utópicos, me parece que ele tinha um pouquinho mais de admiração. Pelo menos tem textos em que ele fala que ele admira a coragem dos caras, né, a irmandade, os valores deles, mas acha que estão equivocados politicamente, né? Muito bem. E aí, então, ele pegando essas duas referências e conversando com Engels, eles começam a produzir o método do materialismo histórico dialético. Aliás, uma curiosidade, o Engels era filho de burguês. Era filho de burguês e aliás, ele próprio era obrigado a trabalhar na administração da fábrica pelos pais. Porque estamos falando de gente muito jovem, né? Ambos tinham, tipo, 20 e poucos anos. Então, eram muito ainda dependentes dos pais, tinha uma relação muito próxima com os pais. E aí o Engels era um jovem rebelde que se revoltou contra os pais. E aí, então, muito dessa pesquisa que ele fez foi na própria fábrica da qual os pais eram donos. Bom, e essa situação do Engels foi importante para sustentar o Marx, porque a partir de um certo momento o Marx, obviamente, não tinha mais emprego, né, porque ele tinha arrumado briga com todo mundo, e aí era muito o Engels que sustentou ele durante o resto da vida. Bom, qual que é o patamar primeiro? Então, como eles vão escrever lá a ideologia alemã, né, qual que é o primeiro ponto de partida deles? O ponto de partida deles antes de qualquer coisa, os seres humanos precisam sobreviver. Então, precisam entender a humanidade. Se eu preciso entender a humanidade, eu vou começar pelo ponto mais básico. Só pode existir humanidade se as pessoas sobreviverem. O que as pessoas precisam fazer para sobreviver? Ora, elas precisam caçar, elas precisam se alimentar, elas precisam se proteger do frio, das intempéries, elas precisam se proteger dos predadores.
Então, o primeiro ato da humanidade é se organizar socialmente para satisfazer essas necessidades mais básicas, né? Então, antes de qualquer coisa, a humanidade está preocupada em satisfazer as necessidades mais básicas, em se organizar, em trabalhar para poder garantir essas condições básicas. É só depois, é só uma vez que isso tiver garantido, é que as pessoas vão começar a filosofar sobre a sua existência. Ou seja, não é que filosofar sobre a existência não seja importante, mas é que isso vem depois. Assim, o patamar inicial é garantir a sobrevivência. Por que que o Marx está dizendo isso? Porque lembra que os hegelianos eram idealistas, que eles achavam que era o pensamento que mudava o mundo, né? O Marx está tentando dar um passo anterior, está falando, não, porque o primeiro ato, filosofar é uma operação já mais complexa, posterior. Antes de pensar sobre o mundo, filosofar, pensar o que é justo e o que não é, antes de criar religião, criar valores morais, antes de qualquer coisa, a gente tem que garantir a sobrevivência, né? Então, o Marx vai falar isso para que a gente dê um peso maior e olhe mais para relações sociais de produção, ou seja, como que a sociedade se organiza para produzir as coisas que ela precisa para sobreviver, né? Ele quer dar um destaque maior para isso que os filósofos da época estavam ignorando. Quer dizer, ninguém estava olhando para esse aspecto, o aspecto econômico, o aspecto de como que as pessoas se organizam para sobreviver. Então, portanto, a existência material precede analiticamente a existência espiritual. O que eu quero dizer com precede analiticamente? Quer dizer o seguinte, que na prática, você está filosofando e sobrevivendo ao mesmo tempo, né? Você está tanto trabalhando para resolver essas necessidades materiais, quanto ao mesmo tempo você está pensando também. Mas é que para nossa análise, beleza, Michael? Para nossa análise, a gente começa pela análise da esfera material, ou seja, de como que as pessoas se organizam para garantir seus meios de vida, para poder sobreviver, tá? Em outras palavras, a superestrutura, né, ou seja, o que é superestrutura? São todas essas esferas da sociedade que são espirituais, que não são materiais. Então, por exemplo, a religião, os valores, a cultura, as artes, a moral, a política, né, as visões políticas, as ideologias. Isso tudo parte, em primeiro lugar, da infraestrutura, que são essas relações materiais de produção, essa forma como a sociedade vai dividir propriedade privada, vai organizar o trabalho, vai executar o trabalho, vai dividir os lucros, vai fazer mercado, etc. Tá? Bom, o que o Marx, vamos exemplificar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais. Com isso, o Marx está querendo dizer o seguinte, isso até para nós, assim, como a gente é militante e a gente já está acostumado a falar as coisas dessa forma, pode parecer um pouco óbvio, mas não é assim, porque na época dele ninguém mais fazia isso. Que é o seguinte, interpretar o como que o pensamento de uma época, de uma sociedade de uma época, está intimamente relacionado com a forma como aquela sociedade está organizada economicamente. Então, vamos supor, pegar uma sociedade indígena, né? Toda a mitologia que essa sociedade indígena criou, né? O código de leis que essa sociedade criou, a religião que essa sociedade criou, tem tudo a ver com a forma como eles estão organizados para poder sobreviver. Ou seja, como eles estão organizados para pegar as matérias-primas, para produzir seus alimentos, para caçar, para garantir a sua habitação. Dá um outro exemplo. Na Idade Média, na Europa, a sociedade vivia era uma sociedade muito estática, né? Sociedade muito estática porque a propriedade era dividida em feudos e o princípio moral era de que as pessoas vivessem como estavam acostumadas a viver. Quer dizer, então se o senhor feudal ele tinha um feudo lá, a princípio ele não deveria querer expandir aquele feudo, ele devia se contentar com aquilo. Ele tinha uma relação
com outros senhores feudais, ele tinha um acordo com os senhores feudais que ele não podia expandir o feudo dele. Da mesma forma, o servo que ele tinha ali dentro do feudo dele, o cara que trabalhava mesmo no campo, né? Esse cara não podia também querer sair de lá, ele não devia poder querer tomar as terras do senhor dele, né? Ele tinha que se acostumar com aquilo. Então era uma sociedade que estava muito baseada nessas relações muito estáticas, né? Então você se acostumar você viver como estava acostumado a viver. Então, essa forma como a sociedade estava organizada tem tudo a ver com como a sociedade medieval pensava. Porque na sociedade medieval, eles criticam muito o desejo de ambição. Se eu pegar os sete pecados capitais, tem lá, por exemplo, cobiça, gula, luxúria. Todos esses pecados têm a ver com a ideia de querer enriquecer, de querer inveja, né? A ideia de você querer tomar o que é do outro. Então, numa sociedade que é extremamente estática, né, economicamente, né, em que as pessoas devem viver como estão acostumadas a viver, é também uma sociedade que vai criar valores que reforçam essa ideia de estabilidade, essa ideia de que você não deve fugir daquilo que Deus deu para você, né? Você não deve exigir mais do que Deus deu para você. Beleza? Entenderam essa relação? Então, aí, complexificando um pouco mais, só que essa, quando eu falo a sociedade, na verdade, não é a sociedade em geral. Então, diz o Marx: as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias as ideias dominantes. Isto é, a classe, que é a força material dominante da sociedade, é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe, eu vou ler tudo e depois eu explico. A classe que tem à sua disposição os meios de produção espiritual dispõe também dos meios. Opa, repeti aqui, perdão, tá errado. Já vou alterar aqui, calma aí. Pronto, desculpa aí. Então, a classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes apreendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias de sua dominação. Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência, e por isso pensam. Na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão. Portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das ideias de seu tempo, e, por conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da época. Então, como assim? Se tem uma porção da sociedade que é classe dominante, o que quer dizer que eles são classe dominante? Quer dizer que eles controlam os meios de produção. Pensar na sociedade atual. Quem é a classe dominante? A burguesia. Por quê? Porque eles controlam a propriedade privada, eles controlam o capital. Se eles controlam a propriedade privada, o capital, que são os meios de produção materiais, eles também controlam todas as outras instituições que vão criar as ideias. Então, eles possuem propriedade privada, possuem capital e, portanto, também possuem influência sobre as universidades, sobre o sistema de educação, sobre a produção cultural, a produção de artes, né? Quando a gente vai consumir arte hoje, basicamente qual é o tipo de arte que a gente consome? Filmes, séries, tudo isso que é produzido em grandes indústrias, na Globo, na Netflix, na Warner, na Disney. Isso tudo é controlado por quem? Pela classe dominante. Então, ou seja, uma classe dominante de uma época controla também as ideias dominantes de uma época, né? Porque como eles controlam os meios de produção, eles conseguem, por conseguinte, controlar também esses meios de produção espiritual e, por consequência,
os interesses da classe dominante aparecem como interesses das classes em geral. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a meritocracia, vamos supor, né? A ideia de que com muito esforço, com talento, você consegue atingir o sucesso e que isso é legítimo, né? Então, a desigualdade seria legítima porque quem está no poder mereceu. Isso, obviamente, é um pensamento criado por quem? Pela classe dominante, para o interesse da classe dominante. Isso legitima, isso favorece a classe dominante, esse tipo de pensamento. Por quê? Porque foi criado por eles, né? Foi criado pela burguesia. Mas quando esse argumento, esse discurso aparece para a sociedade, ele aparece como se fosse uma ideia para a sociedade em geral. Quer dizer, até o trabalhador pobre acaba se convencendo dessa ideia que foi criada pela classe dominante. Então são ideias que a classe dominante cria, porque reflete a maneira como ela vê o mundo, mas isso acaba dominando o conjunto da sociedade, né? O conjunto da sociedade acaba sendo dominado por esse pensamento. E dessa forma, então, a ideologia acaba sendo uma forma de legitimar e de favorecer o interesse da classe dominante. Voltando ao exemplo que eu dei da Idade Média, né? Por que que a igreja defendia, então, não é por acaso, né, que uma sociedade organizada daquela forma que eu falei, né, em feudos, estática, etc., tinha valores morais que reforçavam a legitimidade dessa sociedade estática dividida em feudos. É porque quem criava essas leis era a própria classe dominante, né, que era o clero junto com a nobreza. Então, bom, ideologia então é isso. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico o que é ideologia, depois eu vou colocar aqui no chat. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que eu falo de cinema relacionado com questões sociais e eu tenho um vídeo que eu falo sobre ideologia, pegando como exemplo um filme bem antigo americano. Bom, uh, até aqui a gente pode começar a achar, deixa eu só ver uma coisa, peraí. A gente pode começar a achar que o Marx então era um determinista, né? Ou seja, é como se para ele a existência material, né, da sociedade determina a forma como a sociedade vai pensar. A explicação que eu dei até agora passa um pouco essa impressão, né? Vocês podem ter ficado com essa ideia de que a forma como a sociedade pensa determina diretamente, perdão, a forma como a sociedade existe materialmente determina diretamente como ela vai pensar, né, a vida espiritual. Mas essa não é a grande inovação do Marx. Aliás, essa interpretação determinista é a interpretação mais comum da obra do Marx, mesmo na academia. Essa é a interpretação mais comum. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela é mais fácil de entender. E segundo, porque ela é meio pelega, vamos dizer assim. Por quê? Porque se eu digo que é a realidade material que cria as ideias, você percebe então que não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, porque então a transformação da sociedade vai depender meio que dela mesma. Então, eu não tenho muito papel a desempenhar. Essa concepção mais materialista ela leva a que a gente dispense o papel da militância. Porque, afinal de contas, se todos os valores morais vão ser determinados pela estrutura material, e a estrutura material está dada, ela é o que é, então não tem muito que a gente possa fazer. Então, a grande inovação do Marx não é essa. Outros hegelianos, como Ludwig Feuerbach, já tinham enunciado de uma forma diferente que a vida material determina a vida espiritual. Essa era a visão do Feuerbach. Qual é a visão do Marx? É que, beleza, a condição material, a vida material, ela vai condicionar a forma como a gente pensa, a superestrutura, ela vai condicionar a moral de uma época e tudo mais. Só que essa superestrutura espiritual, essas leis, essas morais, esses discursos políticos, eles também retroagem sobre a estrutura material.
elas agem novamente. Então não é um caminho só do material para o espiritual. É como se a esfera espiritual voltasse para a esfera material. Vou dar mais um exemplo histórico. Uh, a partir do século 17, 18, a burguesia começou a crescer na Europa, né? O mercado foi se desenvolvendo e, com isso, os burgueses foram ganhando mais poder, mais riqueza. E conforme os burgueses iam ficando mais ricos, mais poderosos, né, conforme o mercado ia crescendo, aqui estou falando de esfera infraestrutura material. Isso engendrou, né, isso criou uma superestrutura que foi o pensamento liberal, o pensamento individualista, o pensamento de liberdades individuais, de liberdades democráticas, né? Beleza. Só que quando a burguesia desenvolveu esse tipo de pensamento, com base nesse pensamento, inspirado por esse pensamento, eles fizeram revoluções. A Revolução na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, depois a Revolução Francesa e várias outras. E quando eles fizeram essas revoluções, eles permitiram que o sistema capitalista se desenvolvesse ainda mais. Então, quer dizer, o pensamento liberal, né, o pensamento do burguês, foi criado por causa da condição material dele, né, por causa do mercado que estava crescendo. Só que, com essas ideias, ele conseguiu mudar também a infraestrutura material, né, conseguiu mudar também o modo de produção. É isso que esses filósofos antes do Marx não viam. Ah, certo. E aí tem uma definição que é de uma fase posterior um pouquinho posterior do Marx, mas que acho que define muito bem isso, que é uma frase que ele tem no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ele escreve assim: os homens fazem sua própria história, mas não fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Então, eu acho essa frase muito importante. Assim, a gente tem que tatuar na testa essa frase, porque, tipo, é perfeito assim a ideia dele de que a humanidade faz a sua história, mas não faz totalmente como quer. Ou seja, existe o elemento subjetivo, né? Existe a capacidade da humanidade criar, né? Ou seja, de pelo pensamento influenciar no modo de produção. Isso até existe. Só que isso não é totalmente livre, né? A cabeça só pensa onde o pé pisa. A sua cabeça você consegue mudar a realidade. Por exemplo, quando o Marx compara os seres humanos com as abelhas, ele fala que qual é a característica do humano, que tem do trabalho humano em relação ao trabalho da abelha? É que o ser humano ele planeja primeiro. Então ele cria primeiro na cabeça dele o que ele vai fazer. Então o pensamento humano muda a realidade, pode mudar a realidade. O pensamento pode mudar a realidade. Só que ele não vai partir do nada. Ele não vai partir do nada, ele vai partir da condição material em que você está. Certo? Bom, uh, vou falar o segundo item primeiro. Lembra que eu tinha falado que a dialética naquela parte estava meio complicada? Eu falei, putz, está meio difícil de entender, né? Agora ficou um pouco mais fácil porque a gente vai ter um exemplo concreto, que é o exemplo das classes. Lembra aquela ideia, né? Então, de você tem uma tese, você tem a antítese, e isso gera a síntese. Os hegelianos colocavam isso como um conflito de ideias antagônicas, de ideias opostas. O Marx acha que, na verdade, esse movimento, esse conflito, é um conflito de classes sociais antagônicas. Então, vou voltar, por exemplo, da Idade Média, do surgimento do capitalismo. O sistema feudal criou o seu oposto, que foi o mercado. Então, o sistema feudal era aquele sistema, lembra, de tudo muito estático, nos feudos, não sei o quê, de economia de subsistência. Só que era um sistema que acabava gerando um excedente de produção, né? Então, os caras consumiam o suficiente para se alimentar, mas meio que sobrava um pouquinho, que, né, sei lá, sobrava batata, mas não tinha carne suficiente. Então, o que os caras tinham que fazer? Ir para o mercado. Então, conforme esse sistema foi se desenvolvendo, ele foi gerando o seu oposto, que era a economia de mercado.
A economia de mercado é o oposto do sistema feudal, porque o sistema feudal é o sistema da estabilidade. E a economia de mercado é uma economia do crescimento, do lucro, né? Justamente que você ambiciona crescer, né? Então, conforme o sistema feudal ia crescendo, ele foi gerando o seu oposto. Então, conforme a nobreza e o clero iam se definindo como classe dominante, eles geraram uma classe oposta, que era a classe burguesa. E desse conflito entre burguesia e, uh, e nobreza e clero, surgiu uma nova sociedade, que foi a sociedade capitalista. Então, uh, então veja só, é uma tese, classe, nobreza, feudalismo, que gerou o seu oposto, mercado, burguesia. E desse conflito entre opostos, gerou-se uma terceira condição nova, que foi a sociedade capitalista. O que o Marx espera que aconteça? O Marx e eu também, e todo mundo que é socialista, espera-se o seguinte, que o capital, ele só se define enquanto capital, e isso a gente vai entender melhor depois na aula do Fred, que é a próxima aula. O capital, ele só se define enquanto capital por causa da exploração do trabalho. Então, quanto mais a burguesia cresce, se fortalece, mais ela cresce e fortalece o seu inimigo, mais ela cresce e fortalece o seu oposto, ou seja, o proletariado, a classe trabalhadora. Lembra da dialética do senhor e do escravo? A gente pode dizer, substitui a burguesia por senhor e o escravo pela classe trabalhadora. A burguesia é dependente da classe trabalhadora. Quanto mais a burguesia se define enquanto burguesia, mais ela depende da exploração do trabalho da classe trabalhadora. Isso vai gerar um conflito. Isso vai gerar um conflito entre opostos. Vai gerar um antagonismo. Vai gerar conflito de interesses. O interesse da burguesia é materialmente oposto ao interesse da classe trabalhadora. Isso vai gerar conflito. E o que nós, socialistas, esperamos? Que, a partir desse conflito, a burguesia, a classe trabalhadora vença a burguesia e instaure uma nova sociedade, uma sociedade de novo tipo, que é a sociedade socialista. Essa é a nossa expectativa. Agora, o sentido e a conclusão desses conflitos não é uma coisa pré-determinada, porque essa é uma diferença também em relação à dialética hegeliana. Eu coloco o casaco, eu fico com calor, eu tiro, eu fico com frio. Aqui, durante a aula, eu vou fazer isso umas 4 vezes, mas... essa é uma diferença em relação aos hegelianos, porque os hegelianos, eles achavam que é como se a história fosse um trilho de trem, que você sabe exatamente onde ele vai chegar e é possível determinar. Então, eles diziam, para eles era uma regra, assim, sabe? Tipo, tem uma tese, tem uma antítese, vai gerar síntese, então eles achavam que era possível prever esse caminho. Então, eles achavam que era um caminho único, retilíneo, em direção à liberdade. Então, conforme o tempo fosse passando, ia tendo esses choques, né, essas superações, sempre tornando o homem cada vez mais livre. Não é bem o que o Marx diz, porque o Marx ele acha que esse conflito ele vai acontecer, conflito entre classes opostas, então beleza, um sistema de produção vai gerar uma classe antagônica, vai gerar o seu oposto, vai entrar em crise, só que não necessariamente o resultado dessa crise é uma superação, é a vitória de uma classe sobre a outra. O resultado disso pode ser a destruição de ambas em conflito. No Manifesto Comunista ele diz isso. Ele diz, a história de todas as sociedades até o momento presente foi a história da luta de classes. E ele dá vários exemplos e ele diz, essas lutas terminaram sempre em revoluções, ou a tomada de poder, a destruição de uma classe sobre a outra, ou a destruição de ambas em conflito. Então, o exemplo que eu dei várias vezes aqui, que foi o exemplo da superação do feudalismo, foi uma história da vitória da burguesia sobre a nobreza e o clero. Mas tem casos de derrota de ambas em conflito. É um pouco o fim do Império Romano, por exemplo. Na minha interpretação, não sei se algum historiador aí discorda, mas eu vejo dessa forma, quer dizer, o Império Romano foi crescendo, 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 e conforme os senhores iam se afirmando, mais eles dependiam dos escravos. Chegou uma situação em que o Império Romano entrou em crise, porque
eles não tinham mais como expandir o número de escravos, eram cada vez mais dependentes de escravos. Só que no meio dessa crise, os escravos também não tinham uma organização política suficiente para tomar o poder. Eles tinham revoltas locais, mas não tinham um projeto para conseguir revolucionar o Império Romano. E aí, como consequência, o Império Romano foi destruído por uma força externa, que foram as invasões bárbaras. Então, é um pouco também a antinomia, né, que a Rosa Luxemburgo cria, né, que ela, quando ela diz que é ou socialismo ou barbárie. Quer dizer, o conflito entre burguesia e proletariado não necessariamente vai engendrar o socialismo, ele pode gerar a barbárie, né? Veja o que está acontecendo hoje aí, de aquecimento global, de crises cada vez mais profundas do capitalismo, de guerras e tudo mais. Aliás, não é a primeira vez, e não é algo novo. O capitalismo quase acabou no começo do século XX. A gente esquece isso. A gente trata como se o capitalismo fosse uma força muito vigorosa e poderosa desde que surgiu até hoje, né? Como se uma coisa assim, o capitalismo é muito forte, nunca nem passou perto de acabar. Não, passou muito perto de acabar. Né? Em 1917 teve a Revolução Russa. Em 1929 teve a pior crise da história, que foi o quebra da Bolsa de Nova York. E em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, quase o capitalismo acabou naquela época. Por quê? Então, quer dizer, o tempo todo o capitalismo está colocando esse conflito para nós entre a utopia socialista e a barbárie. O que é que define, então? O que é que define o futuro? O que define é a ação política do proletariado, é a ação dos de baixo. Isso não é um destino que a gente possa pré-determinar, porque quando a gente fala de humanidade, a gente está lidando muito com o imponderável, a gente não sabe o que vai sair da cabeça das pessoas, dos seres humanos, né? Tem uma expressão que o povo fala, né, que de cabeça de juiz e bunda de nenê, você nunca sabe o que vai vir, quando vai vir. Eu diria isso para todo mundo, né? Para a humanidade em geral, você não sabe muito bem o que vai vir, quando vai vir. Então não é uma luta que está pré-determinada. O que é que vai determinar isso? A gente, a nossa força. E a gente, digo, falando só quem está nessa sala, não estou falando só o mês, estou falando a força da classe trabalhadora organizada, né? O partido, a importância do partido é esse, é o definidor, no fim das contas. Então, olha só, é a partir disso que ele chega na ideia de praxis, né? Que é a unidade dialética entre a teoria crítica da sociedade e a prática revolucionária. E olha só, quando eu falo unidade dialética, eu estou querendo dizer que não tem um polo. Lembra o que é a dialética? Uma coisa só se define em si pelo seu oposto. Ou seja, a teoria crítica da sociedade, o materialismo histórico dialético, ele só se define pela ação revolucionária. Mas a ação revolucionária também só se define pela teoria. Por que eu digo isso? Porque é muito comum no nosso dia a dia que as pessoas tratem a teoria como uma coisa menor, uma tarefa menor. Tipo, vou estudar um pouquinho, é bom, né? Sempre bom. E a prática realmente é o que importa. A gente é consumido muito mais pela prática. Mas veja, na verdade, não tem uma relação aí de hierarquia, um é melhor que o outro. Ambas as coisas são importantes. Uma prática política sem uma teoria revolucionária é uma prática que leva para o oportunismo, é uma prática que leva para derrotas, é uma prática que leva para lugar nenhum, leva para o idealismo, né? Leva para o sectarismo, leva para o moralismo, tudo isso que eu falei anteriormente. Essa é uma prática sem teoria. Sinceramente, eu dedico minha vida militante há muitos anos, aqui acho que, inclusive, estou entre os mais jovens, deve ter gente aqui que se dedica a isso há décadas. A gente não gasta todo esse tempo da vida, a gente não gastou os melhores anos das nossas vidas para manter as coisas como estão. A gente dedica tanto tempo e abre mão de tanta coisa porque a gente quer mudar a realidade social. Isso só vai ser feito se a gente tiver uma teoria que seja capaz de elaborar isso. E olha só, lembra que eu falei a coisa da ideologia? Ideologia é complicado, porque realmente, assim, viver numa sociedade de classes significa que o tempo todo a gente está pensando com a cabeça da classe dominante. Porque a classe dominante de uma época é também a classe que controla os meios de pensamento de uma época, né? Eu falei disso anteriormente, isso significa que, na maior parte do tempo, a gente está pensando de acordo com a classe dominante. O comum é a gente pensar com a cabeça
da ideologia, uma cabeça conservadora, uma cabeça que legitima a realidade social como ela é. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Alguém pode falar assim, não, mas eu penso fora da caixa, eu não penso na ideologia. Só que veja só, olha a língua que nós estamos falando agora. É a língua do nosso colonizador. A ideologia está presente na nossa vida o tempo todo, em cada pensamento nosso. Você quer dizer, então, que ela é absoluta, a gente não vai vencer nunca? Não, porque, ao mesmo tempo, a sociedade de classes cria antagonismos. E esses antagonismos vão gerar pensamentos opostos. Então, a sociedade de classes, como ela é uma sociedade de classes, a burguesia consegue impor o pensamento dela como um pensamento hegemônico numa dada época. Só que ela também gera o quê? O antagonismo da classe trabalhadora. Ela também revolta a classe trabalhadora. Ela pisa no pé da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai se revoltar e, por conta de se revoltar, a classe trabalhadora vai produzir uma ideia que é anti-ideológica, ou seja, que é anti o pensamento da burguesia. Vai gerar, por exemplo, o materialismo histórico dialético. Então, veja, a ideologia não é absoluta, né? Não é totalmente absoluta, porque a sociedade de classes, ela cria também o seu oposto, ela cria pensamentos que são opostos a ela mesma. Ela vai criar também o socialismo, ela vai criar o materialismo histórico dialético, ela vai criar a arte de vanguarda, né? Então, o exemplo que eu estava dando lá da sociedade medieval, beleza, você tem um pensamento dominante na época, esse pensamento estático, religioso e tudo mais. Mas como a sociedade medieval criou o seu oposto, que foi a burguesia, essa burguesia também vai criar ideias que são opostas a essa ideia dessa sociedade. Então, vai criar, por exemplo, a arte humanista, né? Que se volta para ver a própria humanidade, o foco dela é a humanidade e não a divindade, não a religiosidade, né? Então, é isso. E aí, então, diz o Marx, né, que então, acho que é uma boa síntese de tudo que a gente falou até agora, que poder material pode ser vencido pelo poder material. Perdão. O poder material só pode ser vencido pelo poder material. Então, discordando dos hegelianos, né, ele não acha que é o debate filosófico que vai dar origem a uma nova sociedade. Uma nova sociedade só pode surgir pelo conflito de classes, né, um poder material da sociedade da classe dominante só vai ser derrubado pela ação do proletariado. Mas, quando a teoria se transforma, mais a teoria pode se transformar numa força material quando se apodera das massas. Então, quer dizer, quando amplas massas estão convencidas de uma teoria revolucionária, elas podem, utilizando essa teoria revolucionária, produzir uma transformação material. Então, quer dizer, ideias socialistas não vão criar o socialismo. Mas se ideias socialistas penetrarem na cabeça da classe trabalhadora, isso pode se tornar uma força política que vai transformar os meios de produção. Porque vai fazer revolução. E aí, prometo que estou terminando. Eu também comecei um pouco atrasado. Mas aqui eu vou acelerar, porque acho que tudo de mais importante já falei. Então, o proletariado, como toda classe subjugada, ele luta para tornar-se classe dominante, mas como ela é uma classe que é explorada e ela é a maioria da sociedade, a sua dominação significa, ao mesmo tempo, o fim da sociedade de classes. Então, quer dizer, os trabalhadores são aqueles que, melhor, o proletariado é a classe que trabalha, né? Se essa própria e que é explorada e que é a maioria da sociedade. Se essa classe virar, entre aspas, classe dominante, isso significa o próprio fim das classes em geral. Quer dizer, porque você vai acabar com a exploração do trabalho alheio. Como o tempo já está bem avançado, eu não vou mais aprofundar muito nisso, porque acho que depois na aula da Luana isso vai ficar mais claro, na aula do Fred também. E aí uma coisa que é importante, que lembra o seguinte, a ideologia, por que a ideologia surge? Porque a gente vive numa sociedade que está dividida em classes, né? Então, quando a gente está numa sociedade que está dividida em classes, isso leva a uma consciência que é fracionada, que é distorcida, né? Então, a burguesia, ela diz,
ela defende uma forma de pensamento que diz ser um pensamento voltado para a totalidade. Então, os filósofos burgueses, eles acreditam estar falando sobre a humanidade em geral. Quer ver um outro exemplo no campo da cultura? É muito comum, em crítica cultural, você ouvir alguém dizendo assim, porque esse filme americano aqui é um filme que fala de dramas universais. É um filme que dialoga universalmente. E aí pega um filme, sei lá, chinês ou africano e fala, não, esse filme aqui, ele é mais local. Olha só, o filme americano é tão local quanto o filme africano e o filme chinês. É um filme que fala dos Estados Unidos. É um filme que vai refletir o modo de vida, a concepção de mundo dos Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos é uma nação dominante, eles colocam esse modo de vida e essa visão de mundo, que é particular deles, como se fosse a visão de mundo, a modo de vida de toda a sociedade. Então, quer dizer, é uma falsa totalidade, né? É, na verdade, uma consciência particular, um modo de vida particular, que se apresenta como uma consciência e um modo de vida total. Se eu quero atingir, e esse é a grande utopia dos filósofos dessa época, aí do século XIX, a grande utopia deles era compreender a totalidade, era entender a totalidade. Como que é possível entender? E a grande missão do marxismo é essa, é entender a totalidade, né? Como que é possível compreender a totalidade? Ora, só se a gente não tiver sociedade de classes. Porque quando a gente tem sociedade de classes, a gente divide o trabalho intelectual do trabalho braçal, o trabalho material. Então, tem gente que pensa e tem gente que trabalha. E aí, com isso, eu separo a cabeça dos pés, a cabeça das mãos. E isso faz com que eu tenha uma visão de mundo distorcida. Se eu quero ter uma visão de mundo de fato global, de fato total, é preciso fazer essa reconciliação entre a prática e a teoria, né? Ou seja, somente com o fim de uma sociedade de classes é que a gente teria uma consciência plena. Então, o tempo todo falando, é claro que a gente trabalha muito. Então, resumindo, então concluindo, o fim da sociedade fracionada em classes leva ao fim da consciência fracionada, isto é, a ideologia, e, portanto, leva à consciência da totalidade. Mas, ao mesmo tempo, a revolução depende da superação da ideologia. O antagonismo material leva o proletariado à luta, mas a ideologia leva à acomodação das massas. Então, olha só, de um lado, a ideologia leva a classe trabalhadora para o conservadorismo. De outro, o antagonismo material leva a classe trabalhadora a querer a superação do modo de produção. Quem é que define, então, o resultado? É o partido político. Por isso que a organização de partido político é fundamental, porque é o partido que vai elucidar para a classe trabalhadora a sua consciência histórica. É o partido que vai falar para a classe trabalhadora quais são seus interesses mais profundos, né? Quais são seus interesses para além dos interesses imediatos. É o partido que vai fazer, né, a propaganda da revolução e que vai fazer a classe trabalhadora avançar a sua consciência, né? O partido é fundamental, então, para superar a ideologia. Então, por isso que eu comecei falando da dialética, porque vejam que tudo isso é meio contraditório, né? Meio contraditório. A gente depende da superação da ideologia para poder fazer revolução. Porque o pensamento ideológico, né, o pensamento da classe dominante, leva os trabalhadores a serem conservadores, a serem moderados. Então a gente depende de superar isso para fazer a revolução. Mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores só vão estar livres, de fato, desse pensamento fracionado, desse pensamento burguês, quando acontecer a revolução, né? Então é por isso que, na teoria do Marx, a teoria depende da prática, mas a prática também depende da teoria. Quer dizer, a prática depende da teoria, acho que ficou claro, né? Sem uma teoria revolucionária, você não tem prática revolucionária. Mas a teoria também depende da prática, porque sem o fim do antagonismo de classes, a gente nunca vai ter uma teoria completa e global, né? Se você não tiver na luta da classe trabalhadora, enraizado na luta da classe trabalhadora, fazendo essa luta, vivendo essa luta, você leva a ter um pensamento burguês, um pensamento individualista, um pensamento fracionado, que se distancia das necessidades reais da classe trabalhadora.
E aí, para concluir mesmo, então, para a dialética hegeliana, faltava a prática, mas para o socialismo utópico, faltava a teoria. E aí, fazendo essa síntese, o Marx e o Engels criaram o materialismo histórico dialético, que nada mais é do que a investigação sobre as condições de fazer e como fazer a revolução. Então, quer dizer, a ideia é mais ou menos a seguinte: eu quero criar uma sociedade nova, eu quero criar a superação, e eu vou observar, a partir da realidade concreta, ou seja, das condições do capitalismo, como é possível superá-la. Ou seja, eu vou ver como que o capitalismo cria o seu oposto, cria o socialismo. Né? Então, eu vou investigar o capitalismo para poder encontrar ali no capitalismo as condições da sua superação. E é por isso que, a partir daí, o Marx e o Engels, num primeiro momento, começam a estudar muito sobre política e depois vão dedicar boa parte da sua vida ao estudo da anatomia do capitalismo, né, a elaboração do capital. Né, vão tentar entender as relações econômicas, porque a revolução não se faz só com vontade, a revolução não se faz só com boas intenções, a revolução se faz a partir de construções concretas, a partir do que realmente é possível. Mas também sem vontade, também sem um princípio, só se acostumando com as coisas como elas são, também você não faz revolução. Então, materialismo histórico dialético é um pouco isso, é aquilo que o Gramsci chamava de pessimismo da razão e otimismo da vontade. Quer dizer, você tenta criar uma sociedade nova a partir das condições que estão dadas na sociedade que existe. Ok? Desculpa aí que eu veio falando um pouco mais, não sobrou muito tempo, mas vamos lá, enquanto o pessoal tiver dúvidas e coisas a dizer, está aberto.